Olá, eu sou a Kathleen Tavares, seja bem-vinda ao meu canal Olhar de Penélope e aqui nós vamos falar sobre lash lifting, brow lamination, produtos, tendências, enfim, tudo que você precisa saber para estar por dentro do mundo lash. Então, para poder acompanhar, já curte esse vídeo e ativa o sininho para receber sempre os vídeos em primeira mão. Sou bacharel em Estética e Cosmética, pós-graduada em Tricologia do Fio e atualmente estou fazendo uma MBA em Tricologia e Terapia Capilar. Eu sou especialista na técnica de lash lifting, inclusive eu fui a pioneira aqui no Rio Grande do Sul com essa técnica. Antes de falar sobre lash lifting e falar também sobre o método Olhar de Penélope, que foi o método que eu desenvolvi, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e falar aonde tudo começou. Você já ouviu falar no permanente de cílios? Aquela técnica que enrolava os fios? Eu tenho certeza que se você já ouviu falar ou se você já fez, você não teve uma boa experiência. Eu já recebi o procedimento de permanente de cílios e os meus fios ficaram totalmente enrolados, bagunçados e também fragilizados, porque na antiga técnica eram utilizados produtos extremamente fortes. Eles tinham um pH mais alto, ação extremamente rápida, o que acabava danificando, prejudicando o fio. Eram utilizados também moldes descartáveis, e esses moldes eram em formato de rolinhos. Por ele ter esse formato mais circular, consequentemente, os cílios ficavam com uma curvatura muito enrolada, as pontinhas voltavam para trás e muitas vezes até cacheavam. Nessa técnica também não era permitido fazer o alinhamento dos fios, então ficava tudo bagunçado e também não se tinha preocupação com o tratamento. O tratamento imediato na finalização do procedimento e também no home care, no pós-procedimento. Então, como consequência, os fios ficavam enrolados, bagunçados, fragilizados. Os clientes não gostavam dessa experiência e acabavam não retornando para fazer e até falavam mal desse procedimento para outras pessoas. Então, o permanente de cílios não foi uma técnica de sucesso, ele não deu certo, mas ele tinha um ponto positivo, um ponto a ser olhado que chamava atenção, porque ele era um procedimento realizado nos próprios fios naturais. Então a ideia era fazer a curvatura dos fios. Existiam vários problemas em relação aos produtos, a falta de conhecimento também da técnica que estava sendo realizada, mas ele poderia evoluir. E ele evoluiu. Ele evoluiu para o lash lifting. Na técnica do lash lifting são utilizados produtos diferentes. Então os produtos, eles já são produtos mais fracos, o pH já não é tão alto. A ação dos produtos do lash lifting já é uma ação mais lenta, realmente pensando na estrutura do fio. Os moldes, eles são moldes reutilizáveis, moldes de silicone. E nós temos uma variedade de modelos, trazendo curvaturas mais acentuadas, curvaturas mais abertas. Então já é possível a gente conseguir avaliar o olhar da cliente, avaliar o comprimento do fio e escolher o efeito que a gente quer trazer. Também é possível fazer o alinhamento dos fios, que na antiga técnica não tinha como fazer, e no lash lifting também tem a preocupação de tratamento na finalização do procedimento para repor aquilo que o fio perdeu, para manter a saúde dos fios e integridade. E também um outro ponto importante no lash lifting é o pós-procedimento, essa preocupação na cliente utilizar um home care, um sérum para continuar o tratamento e também manter esse fio bonito por mais tempo. Então aqui você já consegue perceber as diferenças de técnica de lash lifting permanente de cílios. No resultado do lash lifting, então, os cílios eles já ficam mais alinhados, a curvatura já dá para escolher se quer uma curvatura mais acentuada ou um pouco mais natural. E também essa questão dos produtos, por ter diferença, os fios eles também já ficam mais saudáveis. Porém, o que o permanente de cílios e o lash lifting eles têm em comum? E quando eu falo lash lifting, eu falo do lash lifting tradicional. Quando eu fiz o meu primeiro curso, foi assim que eu aprendi, e ainda existem muitas profissionais que continuam passando esse conhecimento adiante. O grande problema é a falta de conhecimento por trás da técnica, é seguir uma receita pronta
orientada pelo próprio fabricante do produto. E o fabricante, ele é especialista na química, em composição química, mas em não como aquele produto vai atuar sobre o fio. E normalmente o fabricante, ele vai dar uma orientação baseado na espessura do fio, um fio fino, um fio médio, um fio grosso. Ele vai dizer quanto tempo deve deixar agir e qual o passo a passo tradicional. Mas realmente é uma receita totalmente fechada, uma receita engessada e que ela não é personalizada, é somente uma orientação. Então, esse era o mal do permanente de cílios, porque era aplicado uma técnica sem conhecimento, sem a visão de ser um procedimento químico. Era quase que um procedimento que as profissionais viam como uma maquiagem, como se fosse só passar produtinhos, mas que não, que estava acontecendo todo um processo ali por trás e que era necessário entender o que estava acontecendo para ter controle do procedimento. Por não ter todo esse conhecimento, muitas vezes o resultado ele não ficava bom. No lash lifting, como ele foi uma evolução do permanente de cílios, a mesma coisa aconteceu. Os produtos eles evoluíram, vieram mais opções de ferramentas, mas ainda assim não se tinha essa visão que era um procedimento químico. E eram só aplicados produtos e ficava na sorte se dava certo ou se não dava certo. E quando eu fui fazer o meu primeiro curso de lash lifting, eu não tinha esse conhecimento, nem a minha professora tinha esse conhecimento. E eu realmente segui aquilo que foi ensinado, comecei a seguir o que o próprio fabricante indicava e o que acontecia? Eu não tinha segurança do que eu estava fazendo. Às vezes dava certo e às vezes não dava certo. E o que é dar certo, né? Nessa época, para mim, era curvar. Se o fio curvou, deu certo. Se não curvou, não deu certo. Mas eu não avaliava em como é que foi essa curvatura, como é que está a saúde do fio, como é que estava o alinhamento, se essa curvatura ela estava valorizando o olhar da minha cliente. Eu não olhava para nada disso. Então, eu comecei a perceber alguns pontos que eu não estava gostando. Essa insegurança, resultados que já não estavam ficando tão bons, clientes que não estavam retornando, clientes que retornavam após alguns dias se queixando que o fio perdeu a curvatura, clientes que se queixavam que depois de alguns dias os fios estavam todos desalinhados, bagunçados, então eu não entendi o que estava acontecendo. E foi aonde eu comecei a ir atrás de respostas. E por isso que eu fui atrás de tanto conhecimento, investi em muito conhecimento e também informações internacionais para eu ter as respostas, porque eu entendi que as perguntas que eu tinha, as respostas, elas não estavam num lugar só, elas estavam espalhadas. Então eu fui montando esse quebra-cabeça que é o lash lifting. E quando eu comecei a entender melhor sobre o procedimento, entender o que eu estava fazendo, na teoria eu comecei a querer aplicar isso na prática. Então, eu gosto de brincar, eu tenho o meu estúdio de atendimento e eu brinco que é como se fosse o meu laboratório. E ali eu vou de fato aplicar aquilo que eu estou aprendendo, a fazer testes e a ver se dá certo. E foi assim que eu desenvolvi o método Olhar de Penélope. Foi pegando a teoria e aplicando ela na prática, porque é o que eu digo, não adianta a gente só saber a teoria se a gente não consegue vivenciar ela na prática. Então foi assim que eu desenvolvi o método Olhar de Penélope. A ideia era fazer um método onde eu conseguia atrair mais clientes e que eu ficasse satisfeita com o meu trabalho. Mas os meus resultados começaram a chamar a atenção de outras profissionais que queriam entender o que eu fazia de diferente, já que elas estavam fazendo até então a mesma coisa, estavam aplicando o lash lifting, estavam usando os mesmos produtos e não estavam conseguindo ter resultado semelhante aos meus. Então foi assim que eu criei o meu curso online, o Olhar de Penélope, onde eu já formei mais de 3.300 profissionais, porque eu queria que elas tivessem o mesmo conhecimento que eu tinha, porque eu sabia as dores de cabeça, eu sabia as dificuldades que elas estavam passando e eu queria realmente que elas entendessem todo o procedimento por trás. Eu gosto de dizer que o lash lifting, ele é um quebra-cabeças, aonde a gente não pode ver cada pecinha, cada etapa como uma forma isolada. Um grande problema que muitas profissionais têm, por exemplo, é quando faz um procedimento de lash lifting e o resultado ele não fica bom. Por exemplo, os fios não curvaram.
É achar que o problema foi na escolha do molde, ou é achar que o tempo de ação dos produtos não foi o suficiente. Que a gente precisa entender cada etapa, desde a higienização, desde o preparo, a escolha do molde, como que a gente vai aplicar, a escolha dos produtos, tudo isso é importante ser avaliado, é importante entender o que está sendo feito. E eu trabalho muito, eu bato muito na tecla de não querer fazer um procedimento igual para todo mundo, como no permanente de cílios, como no lash lifting tradicional. E sim, olhar o olhar da cliente de uma forma totalmente individualizada, porque cada pessoa vai ter as suas características. Então é importante a gente conseguir ter uma visão de avaliar o olhar da cliente, avaliar ali o espaço de pálpebra, é conversar com a cliente, entender exatamente o que ela deseja para você conseguir entregar um resultado que seja harmônico com o olhar, mas que também atenda as expectativas que ela está buscando. Você também precisa entender que a gente não pode só avaliar o fio de acordo com a espessura dele, é um fio fino, um fio médio, um fio grosso. Não, a gente precisa olhar muito mais além. Além da espessura, espessura é um critério importante? É sim, mas a gente precisa avaliar um todo, a curvatura natural desses fios, como é que está a integridade, como é que está as pontinhas, quantidade de camadas, tudo isso são pontos importantes que vai nos ajudando a montar esse quebra-cabeça, que a gente vai encaixando cada etapa e vai entendendo como que a gente vai trabalhar de acordo com cada cliente. E o Olhar de Penélope, ele tem esse diferencial porque a gente trabalha muito com essa personalização, de acordo realmente com as necessidades, para conseguir valorizar o olhar da cliente, trazer algo que seja harmônico e que eu gosto de brincar, como se fosse sobre medida. Então esse também é um dos grandes diferenciais, é ter esse olhar mais individualizado. E uma outra preocupação que eu tenho muito é com o pós-procedimento, é com a saúde desses fios. Eu não quero um resultado bonito de imediato, mas depois de alguns dias esse fio perder a curvatura, esse fio ficar bagunçado, desalinhado, ficar marcado. Isso é importante também. Não adianta a pessoa fazer, ficar bonito por uma semana e depois já não ter uma experiência positiva, ou esse fio ficar fragilizado. Dentro do método, eu também consegui desenvolver algo que a gente consiga cuidar desse fio, que a gente consiga preservar para manter a integridade, manter a estrutura do fio e também que tenha durabilidade. Tanto que as minhas clientes fazem o procedimento a cada 60 dias. No Olhar de Penélope, nós não temos manutenção por ser um procedimento químico, então a gente não tem como separar um fio curvado de um fio que não está curvado, a gente precisa passar por esse processo de renovação e ele é um procedimento totalmente indolor. A cliente, ela vai receber o procedimento deitada, de olhos fechados, ela não vai sentir ardência, não vai sentir incômodo e ele é um procedimento relativamente rápido, leva mais ou menos 1h30. Um dos grandes benefícios do Olhar de Penélope, por nós estarmos trabalhando com os fios naturais e trazer esse resultado mais natural, não exigem grandes cuidados para manter a saúde dos fios, manter esse resultado por mais tempo, só o uso do home care realmente para tratar os fios. Se a cliente ela quiser lavar, não vai sair a curvatura. Se a cliente quiser maquiar, não vai interferir também na curvatura dos fios. Então ela pode seguir uma vida dentro da normalidade e da rotina que ela tinha antes. Então eu te convido a seguir o meu perfil para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Se você gostou e deseja saber mais sobre o método Olhar de Penélope, eu vou deixar o link aqui na descrição.